Amém, queridos. Vamos orar? Vamos orar por esse período de canções, por esse período onde a gente pôde conversar com Deus através de canções, e agora a gente vai conversar com Deus e ouvir Deus através da palavra dele. Vamos pedir para que Deus possa nos abençoar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, peço que o Senhor fale ao nosso coração, que as palavras do Senhor fiquem e achem terreno fértil no nosso coração e que possa produzir transformação da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens chamada Sexo, Dinheiro e Poder. Sexo, dinheiro e poder. Para Jesus, eles não são apenas objetos ou coisas. Nós conversamos muito sobre esses temas, né? Porque esses três influenciadores foram motores, já provocaram o início, a ascensão, o auge, o declínio e a derrota de homens e mulheres ao longo da história. São influenciadores poderosos que precisam ser domados para que não tomem o controle da nossa vida. E sempre nessa série eu pedi para você fazer três coisas. Primeiro, abaixar suas defesas. Segundo, me dê o benefício da dúvida. Em terceiro, se você for se irritar com alguém, se irrite com Jesus. Tá bom? Nós passamos 2 semanas falando sobre sexo e agora na última semana nós falamos sobre dinheiro, o dinheiro como Deus e o dinheiro como presente de Deus. E basicamente nós conversamos que o dinheiro não é algo despersonalizado. Dinheiro é uma entidade pronta a nos influenciar. E falamos sobre a maneira correta de lidar com o dinheiro. Hoje nós vamos encerrar com o último tema, falando sobre o poder. E esse é um tema bem delicado, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou tentar passar para você aqui, ok? Richard Foster diz, se o dinheiro nos atinge nas nossas carteiras e o sexo nos atinge nos nossos quartos, o poder nos atinge em nossos relacionamentos. O poder nos atinge nos relacionamentos. O pastor de Brasília, Ricardo Barbosa, tem uma frase, quando ele vai definir um pouco sobre essa questão do poder, ele diz, o poder é uma força que atua na vida dos seres humanos e que os coloca curvados a ela. É mais uma potestade, ok? É mais um influenciador poderoso na nossa vida. E o pecado do poder basicamente é o desejo de ser mais do que aquilo que fomos criados para ser. Querermos mais, não estar satisfeitos com aquilo que nós somos criados para ser, ou sentir uma ausência gigantesca. Existe uma espiral negativa muito danosa na nossa vida, que nós nascemos com a necessidade de sermos amados, de sermos reconhecidos, de sermos acolhidos. E nós passamos ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, tentando sentir esse amor. Então, na infância, nós dedicamos isso e esperamos receber isso dos pais. Na adolescência, nós encontramos um amigo, um namorado, e nós aguardamos receber isso deles. Quando eu vou me tornando mais jovem, vou me tornando adulto, eu acredito que eu vou receber isso, vou ser amado a partir do meu marido, da minha esposa. E à medida que eu vou passando essas fases e vou me frustrando, eu vou tentando novas formas de me sentir amado. E aí eu acabo falando, não, se o meu marido não me faz eu me sentir amado, então meus filhos vão me fazer me sentir amado. E você tem filhos. E aí você dedica toda a tua atenção, devoção aos seus filhos. E aí você percebe que você continua não se sentindo amado e amada como você deveria. Nós passamos a vida buscando sermos amados. Quando nós nos damos conta que as pessoas não vão nos amar da forma que a gente gostaria de sermos amados, nós passamos para o segundo estágio. Bom, se eu não vou me sentir amado, se as pessoas não vão me amar, que pelo menos me respeitem. E aí começa o grande problema. Que pelo menos me respeitem. Então, eu quero ser respeitado, eu estudo para ser respeitado, eu faço de tudo para ascender na minha profissão para ser respeitado, eu busco conhecimento para ser aceito, para ser amado, para ser respeitado, eu busco de todas as formas ser respeitado, faço de tudo.
E aí eu acabo norteando a minha vida em função disso. Mas se em algum momento eu percebo que eu não sou respeitado, eu vou para o nível 2. Já que eu não sou amado e não sou respeitado, então eu vou ser temido. E aí que vem um grande problema. Um grande problema. Porque no fundo, nós queremos ser amados. E aí nós começamos a usar o nosso poder para atingir esse objetivo. Tem três coisas que eu gostaria que você ficasse bem claros para você, que é muito importante na nossa relação com o poder. Primeiro, a influência. Influências são ações que suscitam modificações. Só que a influência que a gente está falando aqui são ações destrutivas. Então, poder pode ser sinônimo de influência. Poder também pode ser sinônimo de ambição. A ambição é o poder corrompido, é o poder usado de maneira errada. E a vanglória é difícil porque ela se baseia na insegurança e é orientada por nossa necessidade de aprovação pelos outros. Quando eu estou nessa espiral decadente de buscar ser amado, respeitado e temido, eu flerto e circulo com a influência, com a vanglória e a ambição para que esses três fatores ajam da maneira que me satisfaça e que faça com que eu sinta as minhas necessidades saciadas. A grande peculiaridade da vanglória é que ela vem junto com uma virtude. É sempre assim, você faz uma coisa boa, mas você sente uma vontade enorme de contar para alguém. Você percebe? E a vanglória, você querer se vangloriar, faz você buscar cada vez mais o poder. Então, quando a gente vai falar sobre o poder na Bíblia, sobre isso que eu estou querendo colocar para você, a gente tem dois lados, o poder destrutivo e o poder criativo. O poder destrutivo, eu vou te dar alguns exemplos aqui de alguns momentos na Escritura, e se depois você tiver dúvida, não conhecer alguns desses personagens, você me manda uma mensagem que eu te mando o texto onde ele está, tá bom? Mas é muito importante, perceba, como é que esse poder destrutivo, o poder usado de forma errada, ele aparece, ele se ambienta para nós. Basta você perceber, por exemplo, Adão e Eva. O que eles queriam? O que Adão e Eva queriam? Eles queriam mais. Simples assim, eles queriam mais. Eles tinham o domínio sobre o jardim, eles tinham poder sobre todas as criaturas, eles tinham tudo. Mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam mais. Eles queriam ser mais, eles queriam ter mais, eles queriam conhecer mais. Só que eles queriam mais do que deveriam. Mais do que deveriam. O bom para eles não bastava. Eles queriam sempre o melhor. E acabaram usando o poder que eles tinham para gerar morte. Outro personagem interessante que você pode utilizar, pode perceber, é o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, está lá no Primeiro Testamento. E esse rei, ele foi escolhido como rei por causa da sua postura, porque ele era bonito, porque ele tinha uma postura real, então ele foi escolhido como rei. Só que em determinado momento, Deus desagradou-se da vida de Saul. E Deus mandou o profeta ir lá numa casa humilde e ungir um menino para ser rei. E esse menino chamava-se Davi. Até que um belo dia, um gigante chamado Golias estava afrontando o povo de Israel. E o povo estava num vale, o exército de um lado, o exército do outro. E cada 2 vezes por dia o gigante descia até o meio do vale, desafiava alguém do povo de Israel. Só que ninguém tinha coragem de descer para lutar com o gigante. Um menino que foi ali entregar queijo para os seus irmãos, olhou aquilo e disse, eu vou lutar. Empossado da força do Senhor, ele vai, luta, pega uma pedra numa tiradeira, numa funda, gira, derrota o gigante. A partir dali, esse menino passa a ser aclamado. O pessoal começa a fazer música, fazer rap para Davi. Começam a fazer canções para Davi. E com isso, o rei começa a ficar enciumado. Por quê? O rei tinha o poder, mas Davi era amado. E o poder de Saul não conseguia manipular ou dominar os corações das pessoas para que ele se sentisse amado. Então, ele volta a sua fúria numa perseguição de anos contra Davi.
Ele preferia o assassinato de Davi do que perder o poder. Foi corrompido por poder. Se a gente avançar um pouco no tempo na Escritura, vamos olhar os discípulos de Jesus. Certa vez eles estavam reunidos, conversando entre si, uma discussão rolou, Jesus perguntou o que está acontecendo, eles ficaram constrangidos, e aí eles acabaram falando. Eles estavam discutindo quem era o maior. Quem era o maior entre eles? Havia essa discussão, quem tinha mais poder, quem era o maior. E isso, essa briga pelo esse poder destrutivo, gerou o quê? Enfraqueceu a harmonia do grupo. Porque naturalmente, quando você decide quem é o maior, automaticamente você também está definindo quem é o menor. Você define também quem é o menor. Percebe? Então, Jesus, quando vê essa discussão, ele olha, aponta para uma criança, traz uma criança e diz, olha, vocês deveriam aprender mais e ser mais parecidos com uma criança. Porque o que Jesus estava vendo é que a criança conseguiria brincar, conseguiria lidar com as coisas sem precisar de supremacia. Percebe? Aqueles que estão em posição de liderança precisam fincar raízes profundas nas experiências comuns da vida para não serem levados pelo orgulho, arrogância ou pelo poder. Porque na posição de liderança nós temos a capacidade de influenciar, nós temos a capacidade de exercer o nosso poder. O problema é que quando eu não estou arraigado nas experiências da vida, nas experiências comuns da vida, eu começo a achar que o que as pessoas falam de mim é verdade. Eu começo a acreditar no elogio que as pessoas fazem de mim. E aí eu me perco dentro da arrogância, do orgulho e do poder. Ao uso correto do poder, a Bíblia chama de poder criativo. O poder criativo, a gente pode perceber esse poder na vida também de alguns personagens. Por exemplo, José do Egito. Lá em Gênesis 45 você vê a história de José. José foi um dos filhos mais novos do seu pai, tinha uma penca de irmãos. Só que José, como era caçula, mimado, ele era bem fofoqueiro, dedurava os irmãos para o pai. E o que acontecia? Os irmãos ficaram bravos da vida até que um dia eles venderam José, colocaram José num poço, depois viram uma caravana, pegaram José e venderam José como escravo, cara. E nessa, José vai parar no Egito. Chega no Egito, ele é comprado e vai trabalhar numa casa de um cara chamado Potifar. E ele começa a servir naquela casa, e tudo que ele botava a mão, tudo dava certo. O Potifar começou a olhar, cara, eu vou deixar você cuidar de tudo, só não toca na minha esposa. E José começou a crescer ali. De repente aquela mulher do Potifar tenta ir para a cama com José, José rejeita, ela arma um esquema que bota José como culpado, o Potifar fica bravo, José é preso. José preso, fica lá jogado, apodrecendo. Dois caras têm alguns sonhos lá, ele revela os sonhos e um dos caras ia voltar para estar com o rei e ele pede, cara, quando você voltar, fala do meu caso. Só que mais uma vez José é esquecido e continua apodrecendo na prisão. Até que anos depois, aquele cara que José revelou o sonho na prisão, quando o faraó teve um sonho, fala, olha, eu conheço um cara que revelou meu sonho e deu tudo certo. Vou chamar ele aqui, tá na prisão. Chama ele então. José vem e José ascende à posição mais alta de influência e poder na nação mais poderosa do mundo na época. Percebe? E através da sua influência política, do seu discernimento espiritual, ele comanda e assenta uma crise, ele apazigua uma crise de alimento por causa de uma seca. Quando a seca toma conta das terras ao redor, todo mundo vem ao Egito para buscar comida, porque José tinha feito um planejamento que não ia faltar comida. E nesse momento ele tem a prova de fogo dele, porque ele se encontra com aqueles irmãos que o tinham vendido e o abandonado. Essa era a prova de fogo, o teste de poder. Ao invés dele mandar matar aqueles irmãos, se vingar daqueles irmãos, José cai de choro, os abraça
e usa o poder para a reconciliação. Ele se reconcilia com seus irmãos, com a sua família, e como prêmio eles vão viver agora perto do Egito, numa terra fértil, ali, que depois de muito tempo, quando José já é falecido, todos os faraós que conheciam José faleceram, uma outra linhagem subiu, eles começam a olhar para aquele povo ali do Egito como uma ameaça, aquele povo de Israel ali na terra de Gósen, eles veem como ameaça, porque aquele povo está crescendo demais. E eles então começam a escravizar, o povo do Egito começa a escravizar aquele povo, os descendentes de José, da família de José. Até que um menino que deveria ter sido morto e não foi, é colocado num rio, é achado pela filha de Faraó, é criado como filho de Faraó, Moisés. Cresce no comando, cresce com poder e influência, até que um dia ele vendo algum egípcio maltratando um dos seus familiares de sangue, do povo hebreu, ele dá uma pedrada, mata um cara e ele tem que fugir correndo do Egito. Nessa que ele vai para o deserto, sai fugido, ele conhece, tem um encontro com um real poder. Ele se encontra com Deus, numa sarça, num arbusto que pega fogo e não consumia. E Deus fala com ele, volta para o Egito, porque eu vou te usar para libertar o meu povo que está lá. Então Moisés agora volta. Ele volta para o Egito. Ele vive 40 anos no Egito, vive 40 anos no deserto, até que Deus o chama e ele volta uma pessoa totalmente transformada. Ele retorna humilde, confiante, para servir. E ele usou o poder que ele tinha, com a autoridade de vários milagres que Deus fez através da vida dele, para quê? Para libertar pessoas. A Sherry McAdam diz, a única cura para o amor ao poder é o poder do amor. E o que nós podemos dizer sobre Jesus? Jesus é uma demonstração perfeita do poder criativo. Jesus curava, restaurava relacionamentos, reconectava pessoas com Deus, reconectava pessoas com pessoas, mas nada disso era pela força, nada disso é pelo seu poder de impor às pessoas. Não, Jesus é pelo gastar da sua vida, pela doação da sua vida, ele conectava pessoas. Porque no fundo, o Messias, esse termo se refere a Jesus como Salvador, o Messias prometido veio para colocar o mundo nos eixos. Ele veio para colocar o mundo no lugar que deveria ser, trazer tudo de volta ao propósito original. Ele veio trazer justiça de Deus, só que a justiça de Deus não é uma justiça bélica, não é uma justiça retributiva, e o povo estava esperando uma justiça retributiva. Já que nós passamos tanto tempo em escravidão, agora o nosso rei tem que vir e colocar todas as pessoas que nos oprimiram em escravidão. Mas a justiça de Deus não é uma justiça retributiva e bélica, era uma justiça de colocar as coisas no eixo, de volta ao seu lugar, ao seu devido lugar. Jesus queria trazer tudo de volta ao propósito original de Deus. A justiça de Deus é trazer justiça de Deus às prisões que nos deixam cativos, que a gente não consegue se livrar, como os nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossas posturas. Sabe o que acontece com a gente, queridos? Na necessidade de mandar, de controlar, de estar acima dos demais e de fazer com que tudo aconteça conforme o jeito que nós gostaríamos, ou de um jeito determinado, nós acabamos nos prostrando à potestade do poder. E quando o poder assume o controle da nossa vida, nós morremos. Quando o poder assume o controle, nós morremos. Jesus, com a sua vida, viveu do jeito certo, do jeito que Deus quer que todo o seu povo viva. E as potestades não conseguiram exercer seu poder sobre Jesus. E isso confrontou as potestades e os poderes, porque Jesus não cedeu a nenhuma delas. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. A maioria dos comentaristas estudiosos bíblicos entende que quando ele fala nenhum dos poderes, ele não está se referindo a governos e governantes.
está se referindo a principados e potestades, que a gente já conversou sobre isso na outra mensagem da série. Ele está dizendo que esses poderes que foram criados por Deus, criados por Jesus, e que no momento da desconexão de Adão e Eva, de todo ser humano com Deus, eles se perverteram e se tornaram contra o ser humano. E Jesus vem ao mundo para trazer todas essas coisas de volta para o lugar correto. E Paulo está dizendo que pelo fato de Jesus ter vivido da maneira correta, isso as potestades não puderam suportar e influenciaram o povo para que pudessem crucificar Jesus. Dentre outras coisas, Jesus foi crucificado pelas potestades, pelos poderes desse mundo que influenciam nas sombras e nas trevas as decisões de muitas pessoas. As potestades crucificaram Jesus, porque não suportaram ver a ação de Jesus. Mamon afirmava, você precisa viver por conta do dinheiro. Jesus veio e disse, não, o dinheiro não vai exercer domínio sobre mim. Afrodite, ou o sexo, dizia, você tem que transar cedo, você tem que transar muito, você tem que transar quanto mais melhor. E Jesus chega e diz, não, o amor é o foco, o sexo deve ser vivido de modo correto. Essa é a minha identidade. Jesus não se corrompeu. E o poder afirma, o caminho é o domínio. Faça as pessoas acreditarem em você pelo seu poder. Se jogue do pináculo do templo. Mostre o seu poder. Dê um sinal. Guerreie, conquiste, controle, subjugue as pessoas. Faça com que ele e que ela obedeçam a você, porque aqui quem manda é você. Só que Jesus diz, o caminho não é esse, o caminho é o serviço. O caminho é a vida de simplicidade, é o amar uns aos outros. Quando Jesus demonstra isso com a sua própria vida, ele expõe a fraqueza das potestades. Elas não são invencíveis, tem como vencer essas tentações que afrontam a nossa vida. E ele diz, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15, ele fala, Paulo diz, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Percebe em que cenário você acha que uma pessoa pode dizer, eu venci? Uma pessoa abandonada pelos seus amigos no momento final, presa, espancada, escorraçada, zombada, nua, carregando uma cruz, julgada como um bandido comum, passando vergonha pública e morto da pior maneira possível como um bandido. Como é que essa pessoa pode dizer que venceu o mundo? Em que cenário? No cenário onde Jesus não se submete a nenhuma potestade, porque quando eu me submeto a alguma potestade, eu morro. Nenhuma potestade teve domínio sobre Jesus. A cruz foi o triunfo de Cristo sobre todas as potestades. Ele reconciliou o sexo, ele reconciliou a economia, ele reconciliou o trabalho, ele reconciliou os relacionamentos lá na cruz, trouxe de volta para Deus, para mostrar para a gente o jeito certo. Ele redimiu lá na cruz os seus erros, os seus passados. No seu passado existia uma promissória de dívida contra você e contra mim. Mas Jesus, com a sua vida pura e santa, ele pagou o preço que era exigido por Deus, sangue, morte. E o resultado de uma vida que não se dobrou diante das potestades é o quê? É vida. Ele volta à vida, ele ressuscita. Paulo diz ainda mais, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que coisa linda! Jesus estava
reconciliando o mundo, trazendo tudo de volta. E ele já preparou o caminho. Qual é o caminho? Viver a vida como ele ensinou. Submeter nossas escolhas ao crivo de Jesus. Fazer como ele nos ensinou. Quando eu vivo dessa forma, eu também estou reconciliando as coisas de volta para o seu lugar certo. Quando eu, solteiro, decido viver a castidade, me guardar e não ter relações sexuais fora do propósito de Deus, antes de uma relação de compromisso, aliança, fidelidade e perenidade chamada casamento, eu estou trazendo de volta a minha sexualidade ao propósito original. Quando eu, casado, vivo a fidelidade, somente tendo relação com o meu cônjuge, não me permitindo ter outras aventuras, eu estou reconciliando o meu casamento, trazendo o meu casamento ao propósito original. Percebe? Quando eu lido com o meu dinheiro, honro a Deus, oferto, dou dízimo, dou para pessoas, eu estou trazendo de volta o dinheiro para o propósito original de Deus. Estou esfregando na cara de todas as potestades que elas não me dominam, porque o meu Senhor é Jesus Cristo e Ele já as venceu e me mostrou o caminho. Percebe? Quando eu não tento exercer o meu poder para dominar as pessoas pela força, não uso a minha influência, simplesmente o meu próprio benefício, eu estou reconciliando o poder dado a mim ao propósito original. Para vencer Mamon, para vencer o dinheiro, eu dou. Para vencer o poder, a potestade do poder, eu sirvo, eu me coloco como servo. Para vencer a potestade do sexo, eu vivo a minha castidade ou a minha fidelidade, já que eu sou casado. Nós temos esse ministério, nós precisamos reconciliar isso tudo na nossa vida. O sexo, o dinheiro, o poder e outras potestades, nós precisamos reconciliar, nós temos o ministério da reconciliação. Então isso precisa reconciliar em mim e eu preciso ajudar outras pessoas a serem reconciliadas. O meu desafio para você é que você reafirme na sua vida o senhorio de Jesus. Muitas vezes nós falamos Jesus como mestre, Jesus como salvador, Jesus como isso, mas muito pouco nós entendemos o senhorio de Jesus. E o meu desafio para você é, neste final de semana ainda, pare um momento, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor Jesus reconhecendo o senhorio dele sobre sua vida e entregue as mais diversas áreas pendentes na mão dele. Dobre seus joelhos e reconheça o senhorio de Jesus. Esse é o meu desafio para você. Que o Senhor liberte a sua vida, liberte o seu coração para viver conforme Ele ensinou, porque Ele nos prometeu vida e vida de verdade, vida em abundância. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida dos meus irmãos e irmãs aqui nas Tuas mãos, pedindo para que a Tua palavra encontre abrigo no nosso coração e frutifique, Deus. Em nome de Cristo Jesus, fala, faça, mova, transforme o nosso interior. Ajude a gente a perceber e que nós possamos nos dobrar diante de você, ó Deus, como Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus.